Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de 148. Então, ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance dessa ciência. É lógico que agora foca-se a ciência espírita, mas o princípio, nós tivemos a oportunidade de enxergar quando Hippolyte Léon Denisard de Rivail procura abranger, porque numa frase ela possui vários numa frase ela possui vários sentidos. Nós quem temos que estar atento, porque ela começa de uma forma, no meio ela muda e no fim ela se transforma, né? A grandeza do objetivo e o alcance dessa ciência. Aquele que começa por ver uma mesa a girar, você observa que, tratando de leis intelectuais, né? Já partiu Allan Kardec aqui para as teorias, né? Objetivando as teorias. Então, aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater, se sente mais inclinado ao gracejo. É natural, né? É natural. Eu vou dizer uma coisa a você que eu já disse há uns vídeos lá atrás, acho que foi do Livro dos Espíritos. Nós estávamos psicografando um livro, acredito que o primeiro ou segundo livro, eu não sei agora, não me recordo. E eu chegava do centro, eu me preparava, tomava um cafezinho assim, um chazinho e tal. Eu tô com esse chá engasgado até hoje na garganta. Mas a semana que vem, vó Leontina só se afasta, viu? Só tá proibido de aparecer na casa desses amigos meus. Que são seres nobres, só pelo amor de Deus. Só toma também, então. Tá bom. Não exige não, vó. Não exige não. É o que os nossos irmãos oferecer. Melissa? Melissa. Só vai tomar chá de broto de bambu. Só ver o quanto que é proibir a gente. Eu com a fome danada, vó. Eu com as lombrigas ali gritando lá dentro. De vez em quando eu pedi desculpa pro casal. E lá as lombrigas lá dentro. E a senhora vem ainda me proíbe tomar um chá, vó. Vai ser chá de broto de bambu. A senhora só exemplar. É brincadeira, assim, com ela, assim, eu falo de verdade, mas é brincadeira, porque minha avó é um amor de pessoa, um ser dócil. Então, nós estávamos, você viu que eu não estou com dislexia, nós estávamos psicografando o livro na minha casa. Quase todo dia o nosso irmão Marcílio psicografava, junto com Daniele, psicografava uns 3, 4 capítulos. E eu, né, me preparava tudo ali certinho. Só que no cantinho do meu quarto, assim, de um quarto separado da psicografia, havia algumas latas ali. E a hora que eu entrei, né, fechei a porta do meu quarto, me concentrei e falei assim: que os bons espíritos se aproximem de mim, que eu estou pronto. De repente,
eu escutei um barulho lá nas latas assim, reco, 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 reco. Me arrepiou o corpo inteirinho. O quarto escuro. Falei, meu Deus do céu. E eu era inconsciente, mas ainda estava preparando ainda para entrar no transe. E aquele barulho foi me incomodando. Eu sei que eu desconcentrei totalmente. E reco, 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 reco. Aí, de repente, eu comecei a ficar agressivo, sabe? Espírito do Satanás. Vai para um lugar que te pertence, sai desse mundo que não te pertence. Mas já se viu isso? Atrapalhando um serviço, um trabalho digno da espiritualidade, me desconcentrando, seus desumanos, espírito das trevas, obsessores. Se vocês não querem evoluir, deixa eu evoluir, cambada. Falei mesmo. Como a luz estava acesa, né? Fiquei super alterado. De repente, um espírito amigo lá me disse assim, falou, meu filho, mas isso não é espírito, não. Vai lá para você ver. Eu? De jeito nenhum. Acostumado a lidar com os espíritos, que estava com medo. Que eu fui lá, que eu arrastei uma lata, um rato. Que vergonha. Então você percebe, quando as pessoas começam pela prática, que pela teoria, ele não assimila, ele não raciocina de acordo com a lógica. Ele é um irracional. Ele é um bruto. Ele é um animal. Ele não raciocina. Que aquilo tudo ali não é possível. E se possível for, não acontece daquela forma. E eu sei que matei o rato? Não, não matei rato, eu não mato. Eu peguei, fiz com que esse ratinho entrasse numa lata lá e joguei essa lata lá no meio do mato, porque é rato no mato. Não tenho coragem nem de matar rato. Não porque eu tenho medo. Não, mas para que matar a criação de Deus? Só que eu não consegui concentrar mais. Então é imprudência minha. Então, aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater, se sente mais inclinado inclinado ao gracejo. Porque dificilmente imaginará que uma mesa possa sair, que uma mesa, que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Só que nós temos que entender que a doutrina, ela não saiu da mesa e das mesas. Nós temos que entender isso. Tem pessoas que dizem assim, que doutrina é essa que nasceu das mesas, teve início nas mesas? Não. A doutrina espírita não nasceu das mesas dançantes e girantes. De forma alguma. Quem assim pensa não tem conhecimento do espiritismo. Porque se nós vasculharmos toda a história da humanidade, desde quando a Terra começou a ser povoada, todos os seres, por vezes dotados de mediunidade,
no eu, cada qual trazia o sentimento da centelha divina que o mantinham em contato com a providência divina, de acordo com a evolução que cada qual possuía. Tanto é que todos os livros que altos são denominados como sagrados encontram-se nestes livros grandes relatos da providência divina através de vamos dizer assim, enviados do Cristo e de Deus à Terra, apóstolos, profetas. Nós vemos todos os acontecimentos na época de Moisés, as pitonisas, os oráculos de Delfos, as filosofias pregadas por Teles de Mileto, por Sócrates, os pré-socráticos, por Moisés, também por muitos antecessores a Moisés, por Salomão, que acredita que o Torá foi escrito pela providência divina, inspirando-o, de forma que a providência divina esteve presente durante todo o período passado e presente em todas as áreas científicas, filosóficas, psicológicas, culturas, né? Procure na Bíblia, por exemplo, quantos relatos de intercessão da espiritualidade maior a todos aqueles que, mediante algumas situações, encontravam-se no corpo físico. Então, a providência divina nunca deixou de se manifestar e de amparar e de proteger a humanidade, mesmo em meio às descrenças, à falta de fé, mesmo em meio às crendices, às crenças vulgares, mesmo em meio à não crença, em meio às frustrações, às decepções das classes, porque Deus nunca desamparou a humanidade. A humanidade, sim, é que sempre desamparou os desígnios, ou melhor, desrespeitou os desígnios das leis divinas por falta de aceitação, de resignação, de humildade e de paciência. As pessoas vão em busca de uma varinha de coldão, recorrem a tudo. Depois, quando depara-se com um local onde ele deve permanecer, porque é ali que ele
desintoxicará o teu espírito. E para desintoxicar o espírito, há casos que demora 500 anos, 1000 anos. A pessoa quer desintoxicar em um mês. É óbvio que esse vai continuar desestruturado, como sempre foi. Feliz daqueles que abraçaram a causa. Agora você entende que isso é complexo, né? É relativo, porque muitas pessoas são idôneas e elas agem corretamente. Mas você observa que mesmo os livros que não são espíritas e que são de autorias de escritores independentes da literatura espírita, quantos escrevem, né? Assim, praticamente revelando à humanidade uma identidade com o mundo espiritual. Eu não recebo nada por isso, mas olha para você ver. Quantas obras de Paulo Coelho são excelentes obras que, se a pessoa para observar, não deixa de ser obras mitológicas, não deixa de ser obras exóticas, místicas. Mas nós temos que entender que são obras necessárias à evolução do ser. Você sabe por quê? Porque espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. Então, até a pessoa se preparar a, né, assumir uma responsabilidade no espiritismo, ele passa por esses cursos exóticos, mitológicos, místicos, que são necessárias. São necessárias. Mas é preciso tomar muito cuidado. É preciso tomar muito cuidado. Porque a pior coisa que existe é descobrirmos que fomos e que somos mistificados. Gente, descobrir que foi e que é mistificado é a mesma coisa, com todo perdão, descobrir que foi traído pelo marido ou pela esposa. Olha lá se não for pior. Sabe por quê? O marido e a esposa é de ordem material. A mistificação é de ordem espiritual. É algo que prevalece com o espírito por milênios e milênios durante a sua reencarnação. Ah, mas e a traição? Não pode ser que o casal ali se perdoa. Mas a mistificação, a pessoa não consegue se perdoar porque é complicado, é algo que mexe com a alma, é a evolução do ser por toda a eternidade. Então, por isso que Kardec, ele incentivou a teoria primeiro, que é a prática. Olha aqui. Aquele que começa por ver uma mesa a girar ou abater-se, sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa pode sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Equivocam-se quem pensa que o espiritismo nasceu de contato com mesas girantes, dançantes.
Não. O Espiritismo, por todo e sempre, ele existiu, porque ele é obra divina, ele é desígnios do Criador, ele faz parte das leis do Pai. E isso é irrevogável, isso é indiscutível. Agora, é necessário entender que cada época, a forma de se comunicar com os ignorantes no corpo físico se modifica. Porque você observa mesmo na antiguidade a forma como os espíritos se manifestavam na época de Moisés, como eles se manifestavam à humanidade. Era através, dos oráculos em determinados lugares, através das pitonisas em outros lugares, Havia os locais apropriados para eles se manifestarem e para que o povo os interrogassem, ao ponto de Moisés vir e proibir a comunicação com o mundo espiritual, o que ele não conseguiu proibir. Ele não conseguiu. Porque isso não é de ordem do homem, isso é de ordem divina. E aquele que se conscientizasse que é de ordem divina, ele vive melhor. Então, a comunicação através das mesas girantes e mesas dançantes significa que é um processo natural onde nós não nos encontrávamos, a humanidade naquele momento não se encontrava preparado para que fosse de outra forma. Que outra forma os bons espíritos poderiam se utilizar naquele exato momento, já que ignorante era todos aqueles seres naquela época. Então, havia necessidade de que fosse dessa maneira para que despertasse uma certa curiosidade, porque você há de convir que se uma cadeira se levanta e vá até o teto, é mais gracejo, desperta mais curiosidade aos irresponsáveis e também aos responsáveis, porque Kardec também estava presente em alguns momentos, muito responsável, mas 99% eram irresponsáveis, que sempre optaram pela prática do que pela teoria, do que se eles se manifestassem de uma outra forma. Então, a forma como os bons espíritos escolheram foi a forma condizente, porque nós temos que entender. Não somos nós quem designamos os desígnios do Pai. Nós não comandamos, nós não determinamos os desígnios do Pai. O Pai diz assim, tem que ser assim. A gente fala, não, mas não pode ser assim, não. Não, gente, isso é lei. Lei imutável. E além do mais, o que significa, mediante toda a nossa ignorância, se os fenômenos naturais, através das mesas dançantes, girantes,
as letras do alfabeto, pancada, prancheta, escritas diretas e indiretas nas ardósias. Ora, isso não é nada. E quantas coisas outros seres fizeram durante toda a evolução do ser na Terra e que não foi questionado. Tanto é que quando é que se fala no Concílio de Constantinopla, onde deturparam quase todas as leis e tudo encontra-se engavetado, ninguém fala. Mas quando é de ordem espírita, descem a lenha. Então, para descer a lenha, a pessoa tem que ter conhecimento de causa. Teoria. Não tendo conhecimento de teoria, meu amigo, fecha a boca, que é melhor que não entre mosquito. Vamos para o próximo vídeo.